Teu filho quantos anos? 13 anos. 13 anos. O nome dele? João Vitor. O João Vitor. João Vitor tomou a vacina. Tomou a vacina. E o que é que aconteceu com ele depois que ele foi vacinado? Ele tomou a vacina e 3 dias após a primeira dose da vacina da Pfizer, ele desenvolveu uma pericardite. E os exames... O que é exatamente uma pericardite para a gente poder entender? Exatamente. É uma inflamação, vamos dizer assim. Isso, uma pericardite. Lesiona ali os tecidos do coração. Tá. Então, uma pericardite pós-vacinal. Você tem documentos aí que mostram... médicos já atestam que foi por conta da vacina que ele teve essa pericardite. Por conta da vacina, isso. Que ele teve a pericardite, ele fez exames e o médico falou assim que ele teve um pequeno infarto. Não foi assim uma coisa muito grave, mas teve um pequeno infarto. Você tem o laudo do médico? Mostra pra gente poder mostrar aqui. Eu tenho aqui, ó. O nosso papel aqui, tá? De verdade, é sempre ouvir todo mundo, aqui, mostrar teve quadro de pericardite após a primeira Deixa eu mostrar aqui isso aqui, ó. Importante demais. Assinado pelo médico cardiologista Ivo Alberto Nóbrega Silva. Fecha aqui pra mim, Erlei, por favor, nesse documento. Isso é um documento médico, tá? E aí aquela história. É um profissional da área, é um especialista falando. Lê aqui embaixo, ó. Fã reagente, teve quadro de pericardite após primeira dose da Pfizer, tá? Isso é um documento assinado pelo médico. E, obviamente, aqui a gente busca parecer de especialistas sempre. Após essa primeira dose e ele ter isso, como é que você fica hoje? Ele foi proibido de fazer qualquer atividade física, esforço físico durante todo o tempo que ele estava fazendo os exames, que ele colocou holter, fez monitoramento 24 horas, né? E ele, inclusive, ele está tomando remédio. Ele vai tomar, tem até aqui, ó, receituário do médico, que ele vai tomar remédio por 180 dias. São 6 meses que ele vai tratar dessa pericardite. Bom, a gente já ouviu várias vezes. A gente falou na reação da vacina, a gente sabe que adultos também têm reações, mas repito, a gente está se baseando num parecer médico que a Alessandra tem em mãos, o doutor Ivo Nóbrega Silva, bonitinho aqui, com CRM, tudo certinho, assinando e atestando que ele teve esses efeitos por conta da primeira dose da Pfizer. Isso é importante demais, precisa ser considerado, precisa ser levado em conta em qualquer discussão. Vale lembrar também, Juliana, que assim, a própria Pfizer disponibiliza nos documentos dela que para cada uma criança salva pela vacina, em média, 106 casos de miocardite ocorrerão nessas crianças. Se nós falarmos em meninos, esse número cresce para mais de 170. Então, tendo esses dados, sabendo que a própria indústria farmacêutica, a própria fabricante disponibiliza que 12% de eficiência da vacina para crianças, sabendo que no município de Londrina nós tivemos 0 óbitos na faixa de 5 a 11 anos, nós não podemos obrigar os pais a vacinar os seus filhos quando existe o risco. Então, o pai e a mãe têm que ter o direito sobre o seu filho, porque é o pai e a mãe que sabe se o filho, de repente, já tem uma predisposição. Porque quando você vai dar um antibiótico, o médico pergunta, teu filho já teve alguma reação? Então, a gente tem que entender que isso precisa ser analisado, avaliado, e não dá para fazer de uma forma compulsória e obrigatória. A gente tá fazendo... Era que vocês gostariam de debater essa história de uma forma aberta, assim, para todo mundo, né? Exato, Juliana. E assim, a nossa proposta não é contra a vacina, tá? Nós somos um movimento contrário à obrigatoriedade da vacina. O pai e a mãe que deseja vacinar o filho, ele tem o direito dele garantido, né? O município está fornecendo, disponibilizando a vacina. Entretanto, os pais que ainda não se sentem seguros para vacinar os seus filhos, não estão tendo esse direito respeitado porque estão sendo coagidos nas escolas, né? Com as crianças vacinadas ou não vacinadas. A própria Alessandra não está tendo nenhum suporte. O Ministério Público, até agora, por acaso veio investigar o que aconteceu com o filho dela, né? Não, o Ministério Público está coagindo através de recomendação junto ao Núcleo Regional de Educação as famílias. Então, e novamente, temos pediatras em Londrina que não são a favor da vacinação. Então, essa opinião de especialista, ela é um pouco controversa. Desde que a gente tem o ponto que é passivo, que é, olha, pode se vacinar ou não vacinar, cabe então aos pais decidir, já que não existe um consenso, nem Alessandra, mesmo na medicina. Para fechar, queria muito agradecer a sua presença, a presença da Michelle. Obrigada. Uai, seu app de vídeos curtos.